Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, então, damos seguimento à nossa série. Vocês lembram, alguns estão vindo pela primeira vez, então sabem que estamos falando sobre esse livro. E estamos quase acabando, diga-se de passagem. Hoje é tema 12, o livro tem 15 capítulos. Em mais 3 capítulos, ou seja, 3 terças-feiras, estaremos encerrando esse livro Em Busca da Sabedoria de Sri Ram. Dentro do projeto que eu estou fazendo de pegar os livros que eu considero mais marcantes daqueles que li na minha vida como professora de filosofia, e abordar capítulo por capítulo, tornando, digamos assim, mais palatáveis, mais fáceis de serem compreendidos pelo público, inclusive para tornar mais conhecidos esses autores. Fizemos isso com o Profeta de Khalil Gibran. Quem tiver curiosidade, existem todos os capítulos do Profeta no nosso canal da Nova Acrópole no YouTube. E estamos agora encerrando Sri Ram, que é ainda bem menos conhecido do que Khalil Gibran, e um excelente filósofo que vale a pena conhecer. Nós estamos hoje, então, num capítulo, que é o 12, sobre o real e o irreal. Aqueles que já acompanharam algumas dessas palestras, eu gosto sempre de dar uma pequena ideia geral do que vem pela frente, do que propõe esse capítulo. Esse capítulo, particularmente, ele vai falar da necessidade de não sairmos do mundo sem tocarmos, pelo menos uma vez, o mundo. Ou seja, vermos o mundo como ele é, e não através das nossas fantasias, das nossas projeções, dos nossos desejos do que queríamos que fosse o mundo. É uma distorção tal que vocês devem perceber que quando temos 4, 5 pessoas que descrevem um acidente, uma situação qualquer, parece que você tem 4 ou 5 acidentes diferentes. Porque o ponto de vista de cada um é tão projetado sobre as coisas que a gente fica imaginando, será que existe uma realidade? Ou a realidade é só um amontoado de pontos de vista? Existiria a realidade se os homens não existissem? O que é a realidade em si? Independente das projeções de gostos ou rejeições, de preferências, de vaidade, de orgulhos feridos, de tudo aquilo que a gente despeja e decodifica do que nos vem do mundo de fora. Os sentidos trazem uma informação. A nossa percepção distorce aquilo e decodifica segundo um determinado padrão de compreensão do mundo que estabelecemos como o nosso, que em geral nem é muito o nosso. É o que ele vai falar sobre isso hoje. Vem muito da memória que recebemos de família, de sociedade, uma inércia de hábitos que nos fez ver o mundo de uma maneira X e não vemos nada além disso. Essa não é uma discussão nova, gente. Se vocês virem ao longo da história da filosofia, há pessoas que dizem que a beleza não existe em si, é uma questão de opinião, que a justiça não existe em si, é uma questão de opinião, e há aqueles que dizem que existiria beleza e justiça, ainda que não existissem os seres humanos. É uma discussão longa que se arrasta ao longo da história, e esse excesso de relativismo, achar que tudo é relativo e cada um pode ter uma interpretação particular, como se não existisse nada de real, vocês vão perceber que gera uma certa alienação do ser humano. Porque acredite você no que acreditar, como o universo tem uma concatenação de causas e efeitos, o seu amanhã vai ser a consequência do hoje. E uma consequência objetiva, um efeito, e não o que você achava que seria. Ou seja, se eu jogo um objeto no chão, ele vai cair independente das minhas opiniões. Existem determinadas leis no universo que vão funcionar, acredite eu nelas ou não. Ninguém acreditava que o mundo era redondo e ele não se incomodava muito com isso na Idade Média. Ele continuava geoide, não é isso? Ele continuava sendo o que é, independente da opinião humana. Ou seja, a opinião humana não conforma a realidade. É um pouco disso, dessa necessidade que nós devemos ter como filósofos, que Sri Ram presume que todo ser humano que tem dentro de si uma natureza de amante da verdade deveria ter, de sabermos um pouco o que as coisas são. E não o que queríamos que elas fossem. Sem as lentes, sem os véus das nossas projeções, o que as coisas são em si. É esse o nosso capítulo de hoje, o real e o irreal. Ele vai colocar algumas situações. Por exemplo, o que é a realidade? Será que a realidade é um sentimento interior que está relacionado com um fato externo? Ou seja, é como eu decodifico um fato externo? Ou não precisa acontecer fato externo nenhum? É só o meu sentimento interior, que às vezes até projeta coisas que não aconteceram. Ou é só o fato externo e não tem nada a ver com o meu sentimento? Ou seja, é um acontecimento ou é uma percepção ou são os dois? Ou não é nenhum dos dois? O que é a realidade? Ele diz, esse tipo de questionamento é muito importante. Viemos ao mundo para aprender alguma coisa do mundo.
Mas se nós criamos uma bolha, um mundo artificial, como vamos aprender? Porque o script já é todo determinado pelas nossas preferências. Como vamos aprender de um mundo que a gente está criando segundo a nossa fantasia? Então temos que ver o mundo como ele é para termos alguma oportunidade de aprender com ele. Aliás, filósofo é aquele que, por definição, por etimologia, é amante da sabedoria. Por que ele ama a sabedoria? Porque ainda não tem. Porque se tivesse já era sábio, não era amante da sabedoria. Não estaria buscando. Bom, se eu acho que sei que tudo que tem no mundo, eu não sou um amante da sabedoria. Tem duas possibilidades, segundo dizia Sócrates. Alguém que acha que já conhece tudo no mundo, ou conhece mesmo, e é um sábio, ou não conhece nada, nem quer conhecer e tem raiva de quem conhece, que é um ignorante. Nenhum dos dois serve para filósofo. Filósofo, ele vê algo da realidade e tem sede de ver mais. Então, isso é um tipo de questionamento muito interessante. Ele diz, bom, outra possibilidade que a gente tem que considerar. Existem coisas que estão à nossa volta e que eu não percebo, como é comum. Aquela história do pior cego é aquele que não quer ver. As coisas roçam no nariz dele e ele não vê porque ele não quer ver. Ele criou um dogma e se apegou a ele e ele troca esse dogma pela realidade. Nós muitas vezes não vemos isso acontecendo à nossa volta. Quando olhamos em perspectiva na história, percebemos como isso é engraçado. Eu costumo contar, por exemplo, a história de Machado de Assis. O nosso querido Joaquim Maria Machado de Assis, ele vivia numa época histórica onde as pessoas acreditavam no determinismo. O homem era fruto do meio, era produto da sociedade, o homem era construído de fora para dentro. Agora veja, Machado de Assis era órfão de pai e mãe, criado por uma senhora muito humilde, não frequentou escola senão aos 16 anos de idade e se torna um dos maiores, se não o maior intelectual de língua portuguesa, entre os maiores do mundo na nossa língua. Evidentemente, ele não era produto do meio, mas as pessoas que estavam à volta dele estavam vendo uma teoria da moda e estavam vendo Machado de Assis e preferiam acreditar na teoria do que num fato. Você não acha isso engraçado? Faustino Xavier, que era seu cunhado, era determinista. E olhava para Machado de Assis e não via que Machado de Assis não era fruto do meio. Muito pelo contrário, ele produzia um meio à sua volta. Ele não era produto do meio, ele era absolutamente um ponto fora da curva. É curioso que a gente prefira uma teoria do que a realidade, mas isso acontece. Então ele vai dizer, às vezes tem coisas que existem e a gente não percebe. E às vezes existem coisas que não existem, e que percebemos. Em estados patológicos, uma alucinação de um esquizofrênico, por exemplo, e às vezes nem tão patológicos assim. Vemos coisas que não existem. Cismamos, inventamos, que as pessoas nos rejeitam, as pessoas nos ofendem, e essas coisas não existem. Ele diz, as duas situações são uma realidade incompleta. A realidade deveria existir e, ao mesmo tempo, impactar o mundo à sua volta, comunicando ao mundo a sua existência. Entendem isso? Um ser humano, para que ele fosse real, ele deveria existir de fato e, ao mesmo tempo, comunicar alguma coisa da sua existência humana para os demais, marcar presença como ser humano no mundo. Deveria ser percebido por algo ou por alguém como ser humano, para poder avalizar a sua existência. Ou seja, alguém que passou pelo mundo e ninguém o viu como ser humano, ele não foi um ser humano, embora tenha existido. Então ele diz que são duas realidades incompletas. Ou você vê e não tem, ou tem e você não vê. Ambas as coisas não é aquilo que filosoficamente se considera o real. Ele vai dizer, bom, por que será que nós vivemos cercados de coisas, pessoas, seres de todas as espécies e nos sentimos tão sozinhos, nos sentimos tão isolados, nos sentimos tão vazios? Se nós tivéssemos um contato real com algo, uma coisa que fosse, um ser, isso já seria suficiente, essa intimidade já seria suficiente para trazer um tipo de plenitude e de companhia. Você já não se sentiria mais sozinho. Mas nós vivemos num mundo repleto, 7 bilhões de seres humanos. Vivemos repletos de coisas à nossa volta, repletos de seres de todos os tipos. E ainda assim nos sentimos sozinhos. Provavelmente porque esse contato não foi real. Provavelmente porque estamos todos dentro de bolhas, não temos um contato profundo. Porque um contato profundo e verdadeiro com algo já seria suficiente para trazer aos seres um estado de completude, um estado de felicidade. Então, vivemos vazios e insatisfeitos.
As coisas que estão à nossa volta não nos bastam. E é curioso porque, se as coisas que você tem não te bastam, você deveria procurar uma outra espécie de relacionamento com o mundo. Não procuramos, procuramos mais coisas que continuam não bastando. É curioso isso? Vemos isso um pouco, às vezes, na relação entre pais e filhos. Você teve uma vida que não te satisfez, mas você programa algo idêntico para o seu filho. É preferível o insatisfatório mais conhecido do que a aventura. Então, repetimos um padrão que não está dando certo, mas que de alguma maneira nos dá segurança. Tudo que eu tenho não me traz nenhum tipo de felicidade. O que eu vou fazer? Vou ter mais coisas. Bom, talvez fosse melhor pensar em outra solução, né? Um dos métodos mais clássicos para a evolução humana, a gente sabe qual é? É o mesmo método clássico que utilizamos para passar de um andar para o outro, em qualquer construção. Uma escada. Uma escada. Sabe por que a escada é considerada um método clássico dentro da filosofia? Porque você está num patamar, chega um determinado momento que a natureza quer te trazer para cá, não é isso? Ela quer te trazer para o teu ideal humano. Então ela não vai te deixar ficar eternamente nesse patamar, ela vai colocar uma parede diante de você. Como somos inerciais, queremos continuar aqui eternamente. E aí batemos contra a parede. Quando é que a gente resolve esse problema? Quando procura a solução em outro plano, que não aqui, quando olha para cima. Opa, ali tem uma saída. E aí viemos para cá. Aprendemos? Não, daqui a pouco a gente vai estar batendo contra isso aqui. E novamente a vida vai colocar uma parede diante de você. E você vai ter que procurar a solução em outro plano. Não na horizontal, acima, na vertical. A saída, em geral, é para cima. Então, ele vai dizer que colocamos mais e mais coisas e continuamos vazios e insatisfeitos. Teríamos que buscar uma solução vertical. O ser interior que está em cada ser, em cada coisa e em nós, encontra uma barreira de expressão. E essa barreira de expressão não nos permite tocar profundamente nenhum outro ser. Essa barreira de expressão é uma espécie de uma máscara que colocamos sobre o nosso verdadeiro rosto, que não nos deixa ver o rosto dos demais. Tem uma passagem, inclusive, de Khalil Gibran, não sei se vocês conhecem, um texto lindo que ele tem que se chama O Louco, que um dia roubaram as máscaras que ele acumulou ao longo de 7 vidas. E ele olhou para o sol e o sol pela primeira vez beijou a sua face. E ele disse, benditos os ladrões que roubaram as minhas 7 máscaras. Ou seja, temos tantas máscaras, uma sobre a outra, que não temos contato com o sol, não temos contato com a vida, não temos contato com o outro. E isso faz com que passemos a vida, às vezes, isolados do outro e de nós mesmos. E isso é um grau de insatisfação muito grande. Lembrem sempre daquele exemplo da luva, que a nossa mão é como se fosse a tua essência, o teu ser, que veio ao mundo para realizar um trabalho. Mas no mundo material ela precisa de um invólucro, que é como uma luva. E esse invólucro deveria servir, deveria dar a ela mobilidade para que ela agisse no mundo. Se esse invólucro bloqueia, gruda um dedo no outro, ao invés de realizar a tua mão, ele imobiliza a tua mão no mundo. Nós temos uma máscara, um invólucro. A ideia da máscara é clássica, né, em todos os mitos, desde a Grécia. O mito grego, o teatro grego já falava da máscara. Se temos uma máscara rígida, que não permite a nossa expressão no mundo, nós bloqueamos, ao invés dela nos servir, ela nos encarcera. E nós mais ou menos nos encarceramos. E ainda colocamos uma máscara sobre a outra, que é aquilo que a psicologia chama de sobrepersonalidade. Ou seja, não só a máscara da minha personalidade, mas ainda uma sobremáscara do que está na moda, do que todo mundo faz, do que todo mundo pensa, mais rígida ainda. Isso vai gerando camadas de isolamento entre você e o outro, entre você e o mundo, como dizia Gibran, entre a tua face e a luz do sol. Então, esse nosso ser interior encontra uma barreira de expressão e desenvolvemos uma relação insatisfatória entre nós. Não tocamos uns aos outros, não nos relacionamos em profundidade. A ausência de contato íntimo e completo com seres e coisas. Ele diz, uma relação com um único ser seria suficiente para te colocar feliz. Eu entendo profundamente a natureza. Eu entendo profundamente outro ser humano. Isso é um canal de profundidade através do qual eu já não estaria isolado. E através desse canal eu poderia ir ampliando e alcançando os demais seres. Alguns de vocês já devem ter assistido, talvez, uma palestra que existe no YouTube, de Nova Acrópole,
onde eu falo sobre o amor, segundo Platão, eu comento que para a alquimia medieval o amor era isso. Você precisa de um canal através do qual você estabelece uma relação verdadeira. E a partir disso, esse canal vai se dissolvendo, perdendo seus limites, se estendendo e abarcando toda a humanidade. O verdadeiro amor não aceita limites. Ele se estabelece num ponto, mas a partir desse ponto, ele tem vocação de expansão. Então precisaríamos quebrar o bloqueio, expressar o nosso ser, amando verdadeiramente algo ou alguém. Estabelecendo uma relação de conhecimento profundo com algo ou alguém. Isso já seria suficiente, uma relação, para te trazer plenitude. Ou seja, se estamos tão angustiados e tão vazios, parem para pensar, nós vivemos hoje em dia uma coisa chamada a síndrome da patologia da moda. A cada 10 anos surge uma coisa nova, uma angústia existencial nova, uma síndrome diferente. No fundo, eu acho que é vazio e isolamento. Falta de um sentido de vida que nos satisfaça como seres humanos. Cada 10 anos tem uma nova patologia rodando no mercado com um nome tão chique que chega a dar status você tê-la, né? Síndrome disso, síndrome daquilo, e no fundo pode ser tudo apenas uma grande angústia existencial, por não dizermos a que viemos, o que viemos fazer no mundo. Então, a nossa relação nunca é completa e, portanto, não é satisfatória. Ele diz, bom, vivemos um mundo onde não sabemos lidar muito bem com o pensamento. O simples pensar nunca traz um contato íntimo com as coisas. O simples pensar analisa externamente as formas, não penetra na essência, no coração das coisas. Felicidade, amor e beleza são contatos muito mais íntimos. Se nós estabelecemos, quebramos esse bloqueio e conseguimos encontrar profundamente o coração do outro, isso estabelece uma plenitude, estabelece um laço de amor, estabelece uma percepção da beleza que seria suficiente para nos dar um estado de quase que reencontro de nós mesmos no outro. Nós nos reconhecemos no outro, encontramos uma parte de nós no outro. E isso nos dá uma felicidade que a simples apreciação externa das coisas não dá. Muitas vezes pensamos, bom, nós vivemos uma época brilhante, brilhante quanto a saber manipular as coisas utilitariamente. Saber como, é o know-how, saber como, mas saber por quê, para quê. Ter um contato íntimo com os seres é cada vez mais raro. Parece que o ser humano, aliás, eu já vivi uma situação muito curiosa de uma aluna, uma ocasião, me dizendo que do jeito que vamos vivendo, daqui a algumas décadas, ou até menos, o amor deixará de existir, porque ele é totalmente inútil. Não precisamos mais dele para nada. Isso eu achei bastante curioso e ela não brincava. Ela falava sério. Bom, hoje nós já temos tantas formas de interagir, de obter aquilo que temos, que o amor era um sentimento gregário, adequado para a sobrevivência. Não precisamos mais disso. O amor está defasado. Em algumas décadas não haverá mais. Olha, eu não precisei falar muita coisa para saber que ela não sabia o que era o amor. O amor é uma junção tão profunda que é como se expandisse o teu eu, fosse recuperando pedaços de você que estão perdidos por aí. O próprio Sirihan diz, você deve perder o seu coração todos os dias e procurá-lo todos os dias. E ao encontrar, você vai perceber que o teu coração é o coração de todas as coisas do universo. É uma expansão de si próprio através do outro. Cada coisa que entendemos é uma parte de você que estava ali e que você recuperou. Então, obviamente que quem tem uma percepção desse tipo nunca experimentou o que é o verdadeiro amor, que não é uma coisa rara no nosso momento histórico. Daí essa sede, esse vazio, essa falta de saber exatamente o que nos falta para sermos felizes. Conhecer inclui todos os aspectos do relacionamento e resposta psicológica a ele. Ele vai dizer, olha, as nossas palavras hoje em dia são muito esvaziadas. Comentava com vocês em uma dessas palestras passadas que a filosofia é quase que uma nova alfabetização, porque nós não sabemos exatamente o que significam as palavras. Eu gosto muito de comentar, por exemplo, o verbo acreditar. O verbo acreditar é uma coisa curiosa. O que vocês acham que é acreditar? É uma declaração de boas intenções? Acreditar, eu só sei o que você acredita quando eu vejo você se movimentando pela vida, na prática. O que você leva em consideração, na prática na tua vida, é aquilo que você acredita. Então, se eu digo para vocês, eu acredito que tem uma cadeira no meio do caminho e apagam as luzes, vocês esperam que eu me movimente de maneira coerente com essa crença. Se eu digo que acredito e pronto, bom, não acreditava.
Ao me movimentar, o meu movimento não foi coerente com aquilo que eu digo acreditar. Age para que eu te veja, dizia Sócrates. Então, acreditar hoje virou só uma declaração de boas intenções, mas na prática eu vivo de forma diferente. Também conhecer, o que é conhecer? Muito prazer? Um mero contato superficial onde você vê para que a presença do outro pode te ser útil, seja o outro um objeto a mais utilitário na tua vida, o que é conhecer? Platão falava muito sobre isso quando ele falava das almas gêmeas, das possibilidades que o ser humano tem de penetrar profundamente no mistério do outro, de tal maneira que um pouco do outro fica com ele e um pouco teu fica com o outro. É quase que uma síntese que se produz quando o contato é profundo, quando há uma intimidade de relação. Isso é muito raro. Imaginem vocês, nós vivemos numa sociedade que o seu vizinho de porta pode viver às vezes 30 anos ao seu lado e você não sabe quem ele é. Aí chega um pouco mais perto. Às vezes a pessoa que vive com você dentro de casa. Há pessoas que têm um relacionamento conjugal de 30 anos e não sabem muito bem quem o outro é. Aí chega ainda mais perto. Você vive 50, 60, 70 anos e não sabe quem você é. Não é assim? É curioso isso. É como se conhecer não fosse uma prioridade. Nós colocamos na nossa cabeça atual de que a vida tem um sentido, que é ser o mais prazerosa possível. E conhecimento dá trabalho, portanto, não é prazeroso, não é meu sentido de vida. Não vou perder tempo com isso. Ainda há pouco eu falava para vocês, costumo citar isso muito nas minhas palestras, quando você conhece alguém, o que diz? Muito prazer. As nossas relações são só para obter prazer. Conhecimento em si é cansativo, é desgastante, é um fardo. O homem já não tem como objetivo de vida o conhecimento, nem o autoconhecimento. Às vezes morre um estranho para si próprio. Saber as dimensões em que o outro gravita, o outro tem uma parte física, o outro tem uma parte psíquica, o outro tem sonhos, tem uma parte espiritual. Eu posso ter contato com tudo isso e me comunicar em todos esses mundos. E somar em todos esses mundos. Isso Platão chamava de almas gêmeas, você se comunicar nos 3 mundos com o outro ser. De tal maneira que se você vai falar sobre o sentido da vida, o outro tem como te responder. O amor, a amizade, tudo estaria aí. Se você vai falar de uma afinidade psíquica, o outro tem como comunicar com você. Uma necessidade física, podem compartilhar. Comunicam nos 3 mundos onde o ser humano se expressa. Às vezes o homem não tem contato nem consigo mesmo no plano espiritual, que dirá com o outro. Não sobe tanto, sua consciência não chega tão elevada. Então estamos sozinhos, isolados às vezes de nós mesmos, que é a maior fonte de solidão, estar desacompanhado de si próprio. Imagens mentais e coisas são seres observáveis. O sujeito conhecedor não tem forma e não é observável, senão por sua ação no mundo exterior e interior. Parece estranho isso aí, não é? Imaginem o seguinte, esse livro como um todo permeia esse mesmo conceito de Sirihan. Repetidamente ele fala sobre isso. Ele diz, o sujeito conhecedor, que é realmente a tua essência, não é a tua mente nem as tuas emoções. Essas são ferramentas, assim como o teu corpo físico. Se eu ando para um lado e para o outro, é porque eu tenho domínio sobre as minhas pernas. Eu poderia ter domínio também sobre as minhas emoções, de tal maneira que eu dissesse, emoções, amem isso, porque é nobre, justo e bom, e elas me obedecessem. Eu poderia ter comando sobre os meus pensamentos, que eu dissesse, pensamentos, concentrem-se nisso, e eles me obedecessem, porque são ferramentas. Agora imaginem vocês a eficácia de eu dominar emoções e pensamentos como eu domino as minhas pernas ao andar. São ferramentas, mas para isso você teria que ter uma identidade mais profunda. Imaginar, por exemplo, momentos diferentes da tua vida. Você na sua infância, na sua adolescência, numa situação recente, perceber que as emoções mudaram, o corpo mudou, os pensamentos são outros, mas um observador que estava lá no fundo, olhando o mundo, passar diante dele. Esse ainda é o mesmo. Em todos esses momentos, era você, por trás desse filme que passava diante dos teus olhos. E todos esses elementos, mente, emoções, corpo, são ferramentas que podemos aprender a identificar e manejar. Ele diz, isso é o conceito moderno de meditação para o Ocidente. Observar a si próprio, conhecer as engrenagens que estão por trás da sua ação, conhecer o mecanismo de funcionamento da sua mente, das suas emoções, colocá-lo a seu serviço, ter uma identidade acima deles. Isso é um mecanismo que ele chama de meditação adequada ao homem ocidental do momento em que vivemos. É reflexão profunda acerca de todas as coisas que se movimentam dentro de você, para que você as domine e não o contrário.
E ele vai dizer, esse ser que está por trás da mente, das emoções, ele não tem forma. É como se você imaginasse uma circunferência com um ponto no centro. Um ponto não tem dimensões, ele é adimensional. Ele é um ser que não tem forma, ele pertence a uma outra dimensão. E domina essas dimensões materiais, sempre e quando você tem alguma consciência dele. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito de uma teoria de um físico moderno, físico quântico. A física quântica hoje anda um pouco na moda. E não vou discutir aqui se isso é verdade ou não é verdade, porque não é a minha seara. Mas ele fala algo que, ainda que seja apenas como fábula, eu acho interessante. Ele diz que observou, dentro do campo quântico, ou seja, da micromatéria, dimensões muito reduzidas, que o observador, ele influencia o fenômeno. Quando você coloca um observador olhando um fenômeno no campo quântico, essa partícula, por exemplo, tem um comportamento diferente. Ela tende a reagir ao observador. Se você filma o fenômeno, essa partícula tem um comportamento padrão. Se você coloca um observador, o observador interfere. E ele fez esse teste várias vezes. Aí uma hora ele perguntou, bom, que diabos é o observador? Por que ele interfere na matéria? Se o observador interfere na matéria, ele não deve ser da mesma natureza que ela, né? O que é o observador? A consciência humana. Aí ele colocou uma hipótese de que a consciência humana seria algo mais sutil do que a matéria e capaz de interferir no funcionamento dela. Aí veio a dúvida. Imaginem vocês que nós temos vários observadores para um fenômeno só, esse livro. Cada um de nós tem uma expectativa diferente. Como é que o fenômeno ia escolher o que fazer? Como é que a partícula ia escolher para onde ela vai? Aí ele coloca uma hipótese que eu acho muito interessante, que essa consciência humana, quando está conectada com uma consciência universal, ela se torna criadora. Quando ela cai numa consciência particular, egoísta, ligada só a isso aqui, ela cai no campo das coisas criadas. E alguém vai pensar o que você vai ser. Entende? Ou seja, o egoísmo nos coloca no campo das coisas criadas, das coisas materiais. Quando temos uma conexão com uma consciência maior, isso nos coloca no campo de criadores. Podemos influenciar e decidir o comportamento da matéria, como se fôssemos terminais de uma grande consciência. Eu achei interessante a hipótese dele, vocês acreditem ou não, nem tão pouco eu tenho isso como verdade absoluta, mas ele coloca um pouco disso que Sirihan fala, de que existe um observador que é o centro, e que as coisas do mundo, inclusive a mente e as emoções, gravitam em torno dele. E se ele conhece isso em si, ele pode penetrar também no outro, e encontrar esse centro do outro. Então é como se você imaginasse dois átomos, que agora já formaram uma molécula. Já compuseram uma substância mais complexa, já se conectaram, já fizeram uma ligação covalente, e agora você já não tem mais meramente hidrogênio e oxigênio, você tem água. Bom, a natureza deve ter levado uma eternidade para fazer essas combinações, e deve estar agora tentando fazê-las em outra dimensão, entre seres mais complexos, como se cada um de nós fosse um átomo tentando se conectar e criar substâncias mais complexas. Mas para isso tem que ter uma consciência profunda de em torno de que gravitamos, qual é o nosso centro. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade mais profunda? Ou seja, o homem superficial é um homem solitário, desacompanhado de si mesmo e do outro. E não tem nenhum contato com a realidade. Porque a partir da superfície, projetamos fantasias sobre a superfície do outro. Não captamos o que as coisas são. Ele vai dizer, o sujeito conhecedor não é condicionado, não é identificado com as coisas, vê apenas a verdade, aquilo que é. Ele é como um espelho perfeito. Existe uma tradição zen, inclusive, que fala sobre isso, do esforço do ser humano de limpar o seu espelho de tal maneira que nenhuma partícula de poeira caia sobre ele. De tal maneira que, o que é essa partícula de poeira? Sua vaidade, o seu egoísmo, sua vontade de que as coisas não fossem desse jeito, fossem de outra, a sua indisposição para considerar a verdade acima de qualquer coisa. Platão, quando ele descrevia os seus diálogos, é um negócio tão difícil da gente fazer hoje em dia. Um diálogo platônico, sabe por quê? O diálogo platônico exigia como princípio fundamental o amor à verdade. Só sei que nada sei. Hoje você junta meia dúzia de pessoas para fazer um diálogo, o que vai virar? Bate-boca. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem a verdade, querem impor as suas opiniões uns sobre os outros. E se tem uma verdade, não me interessa. O que eu ganho com isso? Imagine que eu descubra que a verdade sobre esse assunto está com você. Mas se eu admitir isso, vou estar admitindo publicamente que você sabe mais do que eu. A minha imagem é mais importante do que a verdade. Isso torna uma coisa absurdamente difícil fazer um diálogo hoje em dia.
Você tem discussões, fogueira das vaidades, como se diz popularmente, onde um tenta impor a sua verdade. E se há uma verdade, ninguém quer saber. Importa que eu ganhe a discussão. Ou seja, o nosso amor não é a verdade, mas é a imagem que temos diante do grupo. Vocês percebem o quanto isso complica a vida? Que tipo de ser humano é esse que não quer saber a respeito da verdade? Ele quer a versão da verdade que mais lhe favorece do ponto de vista dos seus interesses. Que coisa esquisita. Como você concilia seres humanos? Como se faz convivência, por exemplo, entre seres humanos com uma mentalidade dessa? Vocês imaginam? Então, o que ele vai falar é que o homem sábio, o homem que tem algum conhecimento, que não é condicionado pelas circunstâncias, que é construído de dentro para fora e não de fora para dentro, ele é como um espelho bem polido, que reflete o que as coisas são, sem distorções, e não que ele gostaria que as coisas fossem. Quando dou aula do curso de filosofia, um dos autores que a gente estuda é Immanuel Kant, eu gosto de contar a discussão que Immanuel Kant teve com um aluno dele, na Universidade de Königsberg. Ele viveu a vida inteira nessa cidade, que hoje nem existe mais, virou Kaliningrado, mas ele, dentro dessa universidade, era um professor muito bom, reunia uma multidão de alunos, e um dos seus alunos virou para ele e disse: professor, como nós somos racionais hoje, não é? Superamos todo aquele irracionalismo do passado, vemos as coisas como elas são, vemos a verdade. Aí que ele virou para esse aluno e falou: quem vê a verdade? Quem é racional? Você sabe o que é ser racional? Imagine que você brigou com seu vizinho. Cria uma equação matemática em cima disso. Você é o fator A, seu vizinho é o fator B. E desenvolva isso com uma lógica pura, sem nenhuma paixão, sem nenhuma interferência de preferências pessoais. Desenvolva uma equação a partir da interação desses dois fatores. E conclua: eu errei. E em cima disso você cria um mandato. Vou lá e vou pedir desculpa para o vizinho. Você faz isso? Sabe o que você faz? Você chega para a sua razão e diz: dá um jeito de provar que quem está certo sou eu. Nós começamos pelo fim. Eu costumo brincar que é o torcedor do Vasco escrevendo a história do Flamengo. Ele começa pelo fim. Ou seja, é o pior time do mundo, agora deixa eu ir atrás para escrever a história. Ou seja, molda os fatos conforme o teu interesse e já tem a resposta antes de fazer a pergunta. O sábio, não existe nada superior à verdade para ele. Ele quer a verdade. E não a versão da verdade que mais o beneficia. E isso é um elemento importante. Por que ele vai ver as coisas como são? Porque ele quer vê-las. Não quer ver meramente o seu retrato projetado nas coisas. E é difícil isso. Hoje o conhecimento tem muito pouca importância para nós. Ele é um meio. O fim é sempre alguma vantagem pessoal. Ou não. Se pudéssemos entrar nas faculdades, os jovens, sem passar por aquela chatura daquele vestibular, sem nenhum risco, quem não gostaria? Se pudéssemos entrar naquele emprego público sem passar por aquela chatura daquela prova, quem não gostaria? Por quê? Conhecimento é um estorvo que está no meio do caminho. Eu tenho que me livrar dele para poder chegar ao que é bom mesmo, que é o bom salário, a boa reputação, uma boa situação na sociedade. E se eu puder chegar a isso sem passar por esse contratempo, que é o conhecimento, tanto melhor. Que tipo de ser humano considera conhecimento como um contratempo? O tipo de ser humano que constitui uma sociedade alienada. Não há amor à verdade. E, portanto, não há contato com ela. Por quê? Porque você não gosta dela, não quer vê-la. Percebem? Por que não vemos a realidade? Porque não queremos. Não buscamos ver, não interessa. É aquela história do fofoqueiro. Tem coisa mais inconveniente para um fofoqueiro do que você ir contar para ele o que realmente aconteceu? A versão dele é deliciosa. Você vai lá e você joga um balde de água fria quando você conta o que realmente aconteceu. Ele não quer saber, ele quer a versão dele. Ele se diverte com isso. Sujeito identificado com cérebro, reações e memórias é o homem da continuidade, perpetua um histórico, sem plenitude de ação e de amor, parcial, superficial e sem intimidade com nada. Então você vai perceber, vem um histórico da sociedade, da família, da opinião política, da opinião religiosa, da interação social, da maneira como convive com os vizinhos, e você recebe esse pacote pronto, software a vida. Em geral, existe uma dupla possibilidade. Ou aceita e continua rolando exatamente isso, ou nega só porque quer ser diferente, e não porque não goste disso. Ambas as reações são mecanizadas, não tem consciência. Ou é o jovem rebelde que nega porque quer ser diferente, que nem analisa para ver se existe alguma coisa de bom ali, ou é aquele que aceita ipsis literis e sai repetindo aquele padrão.
Nenhuma das duas posturas tem consciência ativa, tem reflexão, tem alguma percepção profunda que você tenha tirado de uma própria vivência tua. Não, é uma mera mecanicidade, de perpetuação ou de negação. Ele vai dizer, esse tipo de pessoa, o homem da continuidade, que só perpetua o histórico e o atualiza para o tempo atual, roda o software vida, é um homem que não tem como estabelecer relações profundas de amor, não sabe o que é isso. Não tem como estabelecer intimidade com o nada. Não conhece profundamente o coração de coisa nenhuma. Numa dessas palestras de Sirihan, eu falava para vocês, inclusive, daquele escritor romano, que é Lucrécio, que ele tem uma obra chamada de Rerum Natura, da natureza das coisas. Não vou entrar em detalhes, é uma obra clássica, mas ele disse, imagina dois jovens que estão apaixonados por uma moça. Um deles é o namorado dessa moça, estou atualizando para a nossa linguagem, é claro, né? E o outro está simplesmente olhando de longe, apaixonado por ela. Ele diz, a intimidade que os dois têm é a mesma, porque o que os dois queriam é conhecer profundamente. A paixão, na verdade, está buscando, está sedenta de encontrar a essência daquele ser, e não meramente uma aparência. Um deles toca o corpo físico, o outro não toca, fica de longe, mas o nível de angústia e insatisfação de ambos é a mesma. Não pensem que aquele que toca o corpo físico se satisfaz, porque não é o corpo físico que o amor busca. Ele bate nas grades de um corpo e não vai além. E aí gera aquela angústia que a gente pensa, ela não era o que eu pensava. Não era bem isso, me enganou. Não, ela não me enganou, quem se enganou foi você, que não teve profundidade para ir além. Para ver o que havia por trás de uma mera aparência. Não estabelece intimidade com nada. Ninguém te enganou. Nós simplesmente não temos as ferramentas necessárias para descobrir o que os seres têm, o que eles são, o que eles têm para compartilhar conosco. Porque não conquistamos. Não é responsabilidade do outro, é superficialidade. Porque quando você tem essas ferramentas, ainda que o outro ainda não tenha, e isso é uma coisa interessante, que Sirihan também vai dizer, você é capaz de entender e ajudar o outro a entender a si próprio. Porque você vê uma essência que talvez nem ele mesmo tenha visto. Pode iluminar essas possibilidades de futuro para o outro. Aí você deixa de ser simplesmente um namorado ou um amigo e passa a ser uma espécie de um mestre, que ilumina as possibilidades que aquele ser tem de expansão, de encontro de si mesmo, do mistério que cada um tem dentro de si. Ele diz, nós estamos precisando desesperadamente de pessoas que iluminem umas às outras, porque isso é o verdadeiro relacionamento humano. E é muito raro de se estabelecer. Quando Gibran virava para Mary Haskell, que é um relacionamento maravilhoso desses dois, ele virava para ela e dizia, teu amor me dá asas. Eu acho fantásticas as coisas que ele fala. Não sei se vocês conhecem esse livro, que são as cartas de amor do profeta. As cartas que eles trocam, um livro que chega a ser mais bonito do que o Profeta de Khalil Gibran. Ele chega para ela e diz, tem duas coisas, eu sou um homem tremendamente teimoso, Mary. Tem duas coisas que jamais ninguém vai me convencer. A primeira, de que eu não seja dotado de uma alma imortal. E a segunda, que a minha alma possa ser separada da tua. Percebem? É uma relação tão íntima, tão profunda, embora não vivessem nem na mesma cidade. Mas se conheciam de uma forma que é raro acontecer. É um caso daquilo que Platão chamava de almas gêmeas. Mas por quê? Porque Gibran tinha profundidade suficiente para conhecer a si próprio, mas o Haskell também. Portanto, um tinha a possibilidade de mergulhar no mistério do outro. Ali havia uma relação humana, que é uma coisa fantástica, porque os dois crescem demais quando dois seres humanos iluminam um ao outro. Crescem demais. É uma aceleração evolutiva tremenda e muito rara de acontecer. Infelizmente. Né? Ele diz, a ânsia, o vazio, a agitação que acontece a partir desse isolamento em que vivemos, em geral vai fazer com que procuremos soluções do lado de fora, que é um fenômeno também psicológico bastante engraçado, né? Não gosto do meu rosto no espelho. Eu estou com uma espinha, estou com uma mancha, estou com uma ruga, não gosto do meu rosto no espelho. O que eu faço? Mudo o espelho? Será que resolve? E nós fazemos mais ou menos isso. Não gosto da minha vida, como é que está? Vou para a praia. Mudo de endereço, vou para outra cidade. Mudou o espelho. É curioso isso? Temos constantemente essa fuga de achar que algum elemento externo vai resolver a nossa angústia interna. Comentava com vocês em uma dessas palestras que eu tive um amigo que trabalhava como médico psiquiatra e ele dizia que constantemente, quando tratava pessoas deprimidas, com angústia existencial,
Os familiares queriam que ele convencesse o paciente a fazer uma viagem, porque melhoraria. Aí ele dizia, olha, se você mandar um deprimido viajar, mande o psiquiatra junto, porque pelo menos um se diverte. Porque não está fora o que você está buscando. Você vai mudar o espelho. Eu achava essa colocação dele muito oportuna e de fato. Se alguém seguiu, ele deve ter se divertido muito. Essa é mais ou menos a fuga que costumamos utilizar. E aí Sirihan vai falar da projeção, um conceito muito junguiano. Jung fala demais disso. E Platão também fala, quando ele fala do seu conceito de educação, que ele diz que temos uma tendência a rejeitar, uma tendência psíquica a rejeitar e a querer determinadas coisas. Isso é uma polaridade da nossa psique. Só que a educação deveria nos ensinar a rejeitar as coisas que atrapalham o nosso crescimento e a atrair para nós as coisas que ajudam o nosso crescimento. Isso seria formação de caráter. Gostar do que é humano e rejeitar o que é brutal, o que te desumaniza. Como não recebemos essa forma de educação, nosso gosto é todo atrapalhado. Gostamos de coisas altamente nocivas para nós e rejeitamos coisas que seriam muito sadias, muito positivas para o nosso crescimento. Ele vai dizer que a partir de um histórico, então, de coisas que você aprendeu a gostar e rejeitar, antes de ver as coisas você já projetou. Eu nem vi, eu já projetei. Não gosto disso, eu gosto daquilo. Ah, mudou uma pessoa para a esquina, como é que ela é? De tal, eu não gosto de gente assim, nem vi. Vizinho nem apareceu na janela, eu já tenho um rótulo para ele. Quando ele aparecer na janela, rótulo. A partir de um histórico de vida, eu não gosto de pessoas que moram na esquina. Acabou. Antes que a pessoa apareça na janela, eu já sei. E vou rotulando a vida a partir de um histórico, memória, e umas rejeições que não têm absolutamente nada, e uns gostos que não têm nada a ver com aquilo que é benéfico para mim. Uma formação de caráter aleatória e inadequada. Isso só vai gerando cada vez mais um mundo fantasioso à nossa volta. Então você vai contar a história do seu bairro, cada vizinho tem um rótulo que normalmente não tem nada a ver com ele, mas com você. É como se eu dissesse para vocês, o tamanho da janela é esse. Isso aqui tem a ver com a janela ou comigo? Se eu dou 3 passos, a janela já não cabe mais nisso. É um rótulo que eu coloquei que tem a ver comigo e a distância que eu estou dela. A pobre da janela não saiu do lugar. E mais ou menos rotulamos o mundo assim. Isso são as nossas projeções. E estamos satisfeitos. Esse aqui é o problema daquela síndrome que eu falei para vocês, do não sei, nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Se eu chego para você e digo, você sabe que o vizinho não é do jeito que você está pensando? Ah, nem me conta, não me interessa. Eu já tenho minha opinião sobre isso. Ainda que você desconfie que não é verdadeira, mas já está tão explicadinho. Você já montou o seu cenário de vida, parece uma cidade cinematográfica da Rede Globo, né? Só tem fachada, se soprar cai tudo. Mas eu já montei, não vou rever essas posições, dá muito trabalho e eu não estou interessado em saber o que as coisas realmente são. Esse distanciamento da realidade que parte de dentro de nós e das coisas que são importantes para nós. Me lembro que uma vez, falava para vocês ainda há pouco de diálogos, às vezes essas experiências que a gente tem esses anos todos dando aula, uma vez promovi um diálogo, muito ousado, né, fazer diálogos hoje em dia, com alguns alunos, e um deles me dizia isso, para que você está tentando me fazer ver a realidade? Vai ser uma coisa sofrida, vai doer, vai ser incômodo, eu prefiro não saber. Não me conta a realidade. Eu quero coisas prazerosas e não coisas reais. Para que eu quero isso? É estranho, né? É uma falta de afinidade com a vida. E considerar que as nossas preferências podem te dar uma vida mais adequadamente humana do que aquilo que é. Bom, isso é antifilosófico por natureza. Já contei também em várias palestras que uma ocasião eu ligava para um aluno do nosso curso de filosofia, que tinha perdido algumas aulas, eu liguei para saber se ele estava bem, se estava tudo bem, essa pessoa me disse, olha, eu não vou mais, porque vocês estão me dizendo umas coisas que vão me obrigar a mudar, e eu prefiro não saber porque eu não quero mudar. Se eu não souber, não preciso mudar. Foram algumas surpresas que eu tive ao longo dos anos. Agora, talvez hoje eu tivesse uma resposta, na época eu não tive, porque era verdade. Se ele soubesse, ia ter que mudar mesmo, o que eu ia dizer? Eu nunca vi assumir de forma tão consciente que a realidade é incômoda. Não tinha o que dizer para aquilo. Então ele vai dizer que essa natureza adquirida, fabricada por você, não cura, projeta conteúdos, podem ser até prazerosos, mas passageiros. E ele vai dizer mais adiante, uma realidade, entre aspas, uma fantasia que você criou,
Ou ela passa rápido, ou se ela não passa, ela vai te esgotar do mesmo jeito, porque ela não tem substância suficiente para te fazer feliz. Ah, eu queria um cargo. Bom, ou você adquire esse cargo e rapidamente ou perde, ou depois de 3 ou 4 anos ali você não vai suportar mais aquilo, porque não é o que você queria. Ou seja, se perdurar é pior. Ainda bem que acaba rápido, porque se perdurar te entedia, esgota o paladar. O paladar humano, em geral, se motiva pela novidade do objeto. Vocês já viram o regime do chocolate? Eu adoro chocolate. Tá bom, vou fazer um regime só com chocolate. Hoje, qual é o cardápio do dia? Chocolate. Branco, preto, ao leite. Amanhã, chocolate. Depois da manhã, fondue de chocolate. Na outra semana, chocolate. Olha, por muito que eu seja uma chocólatra, depois de uma semana eu quero ver qualquer coisa menos chocolate. Por quê? A repetição do objeto esgota o paladar. Então, quando temos motivações de vida muito superficiais, ainda que você alcance, passado algum tempo você vai estar com o paladar esgotado e infeliz. Queria tanto uma determinada fama, uma determinada projeção. Vocês já viram atores hollywoodianos, famosos no mundo inteiro? Quando chegam, em geral, à meia-idade, é difícil você pegar um que não esteja infeliz. Porque passou algum tempo, ainda que alcance a tão amada glória, não era aquilo. Não é suficiente. É só uma fachada. Não tem consistência. Então, em geral, é uma velhice patética dos chamados famosos. Alcançando ou não alcançando. Em geral, é infelicidade. Natureza pura, humana, ele vai dizer que é capaz de dar um abraço completo, ter um conhecimento pleno da realidade, sem lacunas. Ou seja, você é capaz de estar com os outros de maneira tão profunda e tão íntima, que é aquele atributo da concórdia. Coração com coração, concordes, 2 corações. Estabelece uma ligação tão profunda que é como se compartilhassem uma visão de mundo, energias, uma capacidade de realização. É um pouco de você que se expandiu. Ou seja, cada ser que você estabelece uma ligação profunda é a tua consciência que se expandiu em mais um núcleo, em mais uma possibilidade. Ou seja, é mais vida. E mais vida é mais realização. A vida veio ao mundo para se expandir. Cada vez que estabelecemos um contato profundo, você permite à vida que se expanda, que se comunique, que estabeleça conexões. E o universo é um conjunto de conexões, de relações. E nós recuperamos isso. Tá? Então, um abraço pleno nos seres. Quanto já demos? Qual é a relação profunda e verdadeira que estabelecemos? É bom você perguntar isso. O que a ignorância busca? Posição, poder, posses, prazer. É o que falávamos. Ou passam ou se tornam cansativos. Porque a continuidade tira o fio do gozo. É o regime do chocolate. Depois de uma semana, ninguém mais quer saber do chocolate. Necessitamos de paz, equilíbrio, plenitude e felicidade e realidade, que se acha em presente pleno. Dons da vida, abrir os olhos e receber. Ou seja, abrir os olhos significa abrir mão de um mundo todo construído para ser do jeito que você quer e ter a coragem de dizer, eu quero realidade. Seja ela o que for, eu quero realidade. Eu acredito que a realidade pode me trazer um grau de felicidade superior à minha fantasia montada, a esse mundo artificial que eu criei à minha volta. Eu quero saber o que o outro realmente é. É engraçado quando nós conversamos com as pessoas que chega ao ponto de você olhar para as pessoas e ver que ela não está ouvindo o que você está falando, está olhando para você, está esperando você parar de falar para despejar o conteúdo dela em você. Você não percebe isso? Você não consegue falar com as pessoas e elas terem um real interesse pelo que você está dizendo. Tamanho é o isolamento. Então ele diz, sai um pouco dessa alienação, abre os olhos e vê o que o mundo tem para te oferecer, porque aí pelo menos você compara o teu mundo artificial, onde você taxa as coisas segundo os seus conceitos, que nem seus não são herdados, são copiados, e vê o que a realidade é, compara, porque a consciência nasce no contraste. Tenta imaginar que as coisas têm realidade em si, independente da tua opinião, e tenha curiosidade de saber o que elas são. Hoje, se nós considerarmos a pirâmide da civilização, que filosoficamente se diz que toda civilização é composta de 4 faces, que é a ciência, a política, a religião e as artes, se vocês considerarem nosso momento histórico, sem sombra de dúvidas, o que mais avançou foi a ciência, não é isso? Nós temos aí coisas muito controversas dentro da política, dentro da arte, dentro da religião no nosso momento histórico. O que mais avançou foi a ciência. E por que aconteceu isso?
Você imagina em aquele acelerador de partículas, o CERN, o bóson de Higgs. O Higgs não quer saber se existe o bóson. Ele quer provar que ele é o bom. Teriam chegado a fazer aquele acelerador de partículas se os cientistas pensassem dessa forma? Quisessem impor o seu nome e não saber se o bóson existe ou não? Você não percebe que a ciência avança porque tem sede de realidade? Ou seja, se não existisse o bóson, provavelmente, se é um verdadeiro cientista, o primeiro a ficar contente com essa descoberta seria o Higgs. Porque eu não vou perder meu tempo com essa bobagem, eu quero a realidade. Ah, existe, tá bom, então tá bom. Ainda que isso o projete, que isso dê um reconhecimento, um verdadeiro cientista não faria de conta que não viu. Porque senão não avançaríamos da maneira como avançamos. Entre uma opinião e a realidade, tem que optar pela realidade. Senão não teríamos a ciência no pé que está, não teríamos avançado. E por isso ela se destaca em relação aos outros patamares civilizatórios que temos. Da maneira que, às vezes, em certas coisas, estamos na Idade Média, na ciência e no século XXI. Certos aspectos da vida moderna são medievais e a ciência lá na frente. Por quê? É o único aspecto que a gente ainda vê nos verdadeiros cientistas um pouco de sede de realidade. Bom, então abrir os olhos e receber esses dons da vida. O sujeito conhecedor é um centro sem dimensões, que se expande e toca as coisas. Tem uma intimidade, contato direto, sem ideias prévias, e uma profundidade de resposta que ele dá às coisas. No Oriente existe um conceito chamado dhyana, que é uma meditação profunda que vê as coisas a partir delas mesmas. Então seria capaz, por exemplo, de olhar para esse copo e ver o mundo do ponto de vista de um copo, e não do meu que quero utilizá-lo. Ver o mundo a partir do ponto de vista da água, da terra, do ar, do fogo, do outro ser humano, de um animal, e não para que ele vai me servir. Deixar de olhar para as coisas e perguntar para que isso me serve, como eu sempre repito para vocês. Olhar para as coisas e perguntar como eu posso servir a isso. Deixar de ser o centro do universo que manipula as coisas segundo o meu ponto de vista e tentar ver as coisas por elas mesmas. E entender o mundo a partir do ponto de vista dela, como se você, observador e observado, tivesse se fundido num ser só. Isso eles chamavam de dhyana. Era um nível de sabedoria, de meditação. Muito raro, porque exige altruísmo, exige humildade, exige sair da prisão, do cárcere de você mesmo, desse eu pequenininho, personalístico. Ousar pensar grande, como se diz modernamente, pensar fora da caixa. A resposta do sujeito puro não é reação, é revelação. Quando é que nós agimos assim? Nós temos o sujeito mecanizado, que ou ele não faz nada ou ele reage aos estímulos do meio. O sujeito desperto, ele age. Ele não é só uma reação ao que as outras coisas fizeram. Ele não é uma reação ao que fizeram com ele. Ele age e a sua ação revela significados profundos, ilumina as possibilidades dos seres à sua volta. Ou seja, ele deixa um caminho de luz, que tudo aquilo que passa por ele sai conhecendo melhor a si próprio. Sai um pouco mais iluminado na sua essência. Ou seja, ele revela os significados da vida por onde ele passa. Então nós estamos falando aqui de Srihan, já falamos de Platão. Vocês percebem que a gente está falando desse pessoal porque eles revelaram alguma coisa e a gente herdou isso? E por isso podemos começar de onde eles pararam, deixaram uma herança para nós? Quais foram os homens que fizeram diferença na história? Aqueles que revelaram alguma coisa do mistério da vida. Foram capazes de lançar luz sobre as coisas. Porque amavam a realidade. E esses estão fazendo diferença para nós. E por fim, Helena Blavatsky, uma filósofa do século XIX, ela dizia: a realidade pertence à consciência em sua essência, pureza e liberdade. A consciência pura que quer ver as coisas, e não aquilo que diz o Caetano Veloso: o Narciso acha feio o que não é espelho. Não quer ver o seu reflexo nas coisas, quer ver as coisas em si. Livrar-se de máscaras, o caminho da realidade é um caminho de retorno a si mesmo. Ou seja, retornar à sua identidade profunda e a partir dela ver o mundo. E não pegar respostas prontas das máscaras que você recebeu por herança. Ou seja, realidade tem a ver com identidade. E querer ver as coisas como elas são. Isso vai te dar energia para romper com as máscaras, ir além, quebrar essas cortinas e ir aos bastidores da vida e ver o que as coisas realmente são. E não deformar o mundo ao gosto do freguês, porque isso, entre outras coisas, torna impossível a felicidade e impossível a convivência. Cada um com a sua versão do mundo, a que mais lhe satisfaz.
Nunca você vai conciliar essas peças dessa forma. Bom, isso é nosso capítulo de hoje. Parece um pouco metafísico, não é? Mas percebam que ele fala como elemento fundamental. Queira colocar os pés no chão pelo menos uma vez na vida. Não saia da vida assim, em brancas nuvens, sem saber o que a vida era. Tenha sede de realidade, porque isso é humano. Experimente para ver como é. Tenha sede de realidade, de ver como as coisas realmente são, e não como você as rotulou. Humanize-se e queira ver o que as coisas são. Porque quando somos aquilo que somos, encaixamos, entramos em harmonia, que é como se fosse um grande quebra-cabeça. Quando cada peça assume a sua forma legítima, elas encaixam e geram um painel, que é a harmonia. É isso então, gente. Eu espero que possa ter sido útil para vocês. Reflitam, não esqueçam daquilo que ele fala. Reflexão sobre os motores que vivem dentro de nós, nossos pensamentos, nossas emoções, são um tipo de meditação que nos cabe nesse momento. Conhecer profundamente as formas que se movimentam dentro de você. No nosso capítulo da semana que vem, que é o capítulo 13, que ele vai falar dos preceitos dos mestres, ele vai falar o que os mestres orientais, na tradição tibetana, que esse livro, o Preceito dos Mestres, é tibetano, diziam que se deve fazer como primeiros passos para que o homem possa chegar à sabedoria. E alguns deles são exatamente isso, a observação de si mesmo. É isso então. Muito obrigada. Boa noite.